Mateus capítulo 5, 33 a 37. Vocês já viram um pouquinho dele aqui agora há pouco, né? Mas vamos ler juntos? Vamos ler, eu vou ler o texto aqui. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar, vem do maligno. ênfase nesse verso 37. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que passar disto, ou o que disto passar, provém ou vem do maligno. Vamos orar mais uma vez? Paizinho querido, muito obrigado por esse momento, porque nós podemos meditar na tua palavra com liberdade e num ambiente tão agradável, tão gostoso, Senhor. Pai querido, fala conosco, Senhor. Vivifica essa palavra poderosa em nossos corações. Senhor, nós declaramos que cremos na tua palavra ó Deus, como palavra viva, como espada penetrante, cortante. Nós cremos, ó Deus, que a tua palavra é tudo, exatamente tudo que nós precisamos, ó Deus. Senhor, fala conosco, vivifica essa palavra, Jesus. Deus, eu me submeto a ti. Agora sou eu me submeto a ti, Senhor. Usa-me nesta noite, não me permita atrapalhar, Senhor, o que o Senhor já está fazendo. Mas usa-me, ó Deus, eu sei, esse é o desejo do meu coração. Vivifica essa palavra maravilhosa, Pai, nos corações de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vimos aqui sobre decisões, interessante. Quase que eu vi assim, se fizesse a conclusão, já pregava o sermão, a minha mensagem aqui, já, né? Com o Tiago. Depois eu chamo Jesus para fazer o fechamento aqui. A vida é de decisões, não é mesmo? A vida é uma vida de decisões. Esse banquinho aqui, ele é fantástico, ele é famoso, não é? E a gente pega esse banquinho e a gente chega, coloca nele uma série de escudo do Flamengo na Bíblia, mas que, meu Deus, misericórdia. Volto para o sermão. Até perdi o rumo aqui. Mas, na verdade, esse banquinho, ele, não é? A gente carrega ele assim, às vezes, né? Vai lá, ou assim, debaixo do braço, né? Jesus, é teu banquinho. Senta aí, Jesus. Quase dá uma almofadada, coloca uma almofadinha. Senta aí, Jesus. Fica aí no banquinho. Mas como é difícil na hora da decisão deixar Jesus sentado ali, não é verdade? Como é difícil deixar Jesus sentado ali. Quantos momentos na sua vida você já se viu em situações difíceis, em que você tinha que se posicionar, tinha que decidir, ou tinha que submeter aquela decisão, aquele posicionamento de acordo com a vontade de Jesus, não é? E aí, como reagir? Qual a escolha a fazer? Que escolha você fez? Como você reagiu? Quantas vezes nós somos levados a essas decisões? E o mundo que nós vivemos é decisão demais. As crianças de 30, 40 anos atrás, as decisões delas eram muito mais fáceis, não é? Elas sabiam que iam para uma escolinha depois dos 5 anos de idade, não é? E aí é que ia começar as decisões, mas hoje as crianças não podem escolher, mas elas já vão para a creche, não é? Aos 4 meses, 4, 5, 6 meses, elas já estão indo para a creche, e ali na creche elas, embora sejam bebês,
mas elas já vão crescer, já vão se desenvolver, de alguma forma elas já vão se desenvolver tomando decisões. Daqui a pouco, você vê algumas crianças de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, falando coisas, você fala assim, meu Deus, que geração é essa, não é mesmo? Mas é porque eles foram empurrados para situações em que de repente eles têm que decidir, decisões simples, não quero comer, não quero tomar banho, não é? Mas são decisões, que de acordo com a idade, de acordo com a fase que está vivendo, não quero parar de jogar, de brincar, não quero, não é? São decisões. Então, o mundo em que nós vivemos é um mundo que tem nos empurrado ao máximo de decisões, de posicionamentos, não é? E cada vez mais cedo. Bem, o texto que nós lemos é um texto lindo, não é? Porque eu olho para esse texto e fico pensando, Jesus, isso aí tem muito a ver com o Antigo Testamento. Aliás, o Senhor começa falando lá do Antigo Testamento, o Senhor começa trazendo uma situação lá do tempo da lei. Isso aqui está em Levítico. Não jurarás, mas no Levítico era permitido jurar. Aliás, o juramento no livro de Levítico, ele é de certa forma instituído, porque era uma forma de reafirmar, de reendossar, ou de afirmar a palavra, era uma espécie de certa forma, de confirmação, ou de fortalecimento da palavra. O texto que nós lemos, ele traz uma verdade antiga, mas Jesus vai tratar essa verdade antiga de uma maneira nova. Veja bem, esse texto está inserido no que nós conhecemos como Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, e ele vai trazer um ensinamento, como eu disse, lá dos dias de Moisés. Levítico 19, versículo 12, vai falar sobre isso. Porém, isso que está acontecendo aqui, embora fosse lá do livro de Levítico, lá da época de Moisés, ainda era muito corrente nos dias de Jesus, e Jesus vai abordar essa situação, não para trazer uma interpretação nova, mas para trazer exatamente a interpretação que deveria ter sido feita já desde os dias de Moisés, e que estava sendo meio que torcida. Jesus vai abordar essa temática, não é? Para trazer exatamente qual era a revelação, qual era a vontade de Deus no tocante a essa questão da palavra. Porque quando se fala em juramento, eu não quero falar do juramento em si, nem Jesus está falando do juramento, ele vai puxar o que era corrente entre o povo, para tratar uma situação, ou para tratar do assunto que ele realmente gostaria de tratar, que está lá no verso 37, que é, seja porém a tua palavra. A tua palavra. Pois bem, os juramentos lá no passado, eles tinham uma função. Eles visavam assegurar o cumprimento dos votos feitos, ou das juras feitas. Eles tinham o seu lugar por causa do quê? Da limitação humana, e por causa do pecado. Por causa do pecado, nós temos uma tendência a esquecer, não é verdade? Você vai... esqueci, não vou poder, né? Me lembrei que eu esqueci, né? Então, infelizmente, a nossa memória usa esses recursos. Me lembrei que eu acabei de esquecer, não é? Ou esqueci que eu acabei de me lembrar, e assim por diante. A gente fica, dependendo do compromisso, se nos é favorável ou não, a gente lembra ou esquece, não é? Tem essa tendência, às vezes. E o juramento, ele tinha essa missão, que era, olha, você jurou que você iria, você fez um voto, você deu sua palavra, você empenhou sua palavra. Bem, peraí, então agora a coisa fica mais séria, não é? Então os juramentos tinham essa função, assegurar o cumprimento dos votos feitos, ou das juras feitas. Tinha o seu lugar por causa também das limitações humanas, por causa da desconfiança que poderia ter da outra parte envolvida. Funcionava como uma espécie de instrumento de segurança. Eu juro que vou fazer isso. Você vai fazer? Sim. Vai mesmo? Eu juro. Tá, então tá bom. Ou então eu juro que não fui eu, né? Foi você? Quem foi? Não, eu juro que não fui eu. No tocante aos votos feitos ao Senhor, era melhor que não fossem feitos. Fazer votos para o Senhor, lá a recomendação é,
o melhor é não fazer, porque uma vez feito, o Senhor não se esquece. E o Senhor não quebra a parte dele, Ele faz a parte dele. E a recomendação em relação ao Senhor é: não faça votos se você não puder cumprir. Não é? Mas uma vez que foi feito o voto, uma vez que a palavra foi empenhada, essa palavra precisa ser cumprida, independente das consequências, ou do que vai acarretar para mim cumpri-la. Misericórdia, não é verdade? Para isso a gente tem um exemplo triste, não é? Difícil, lá com a casa de Jefté, lá no livro de Juízes. Jefté faz um voto impensado, faz um voto, não é? Quando ele vai sair para a batalha, ele diz: Senhor, se o Senhor voltar e tiver vitória, o primeiro que sair à porta da minha casa para me saudar, esse eu vou sacrificar ao Senhor. Misericórdia. Olha o que os votos impensados fazem. Olha o que os votos impensados fazem. Olha o que as palavras impensadas fazem. Deus dá a vitória para o Jefté, e quando ele vem voltando, quem sai ao encontro dele alegremente, porque o vê voltando de uma guerra, quem é que sai para saudá-lo? A sua filha. A sua filha. E Jefté começa a chorar. Mas Jefté fez um voto. Então, para encurtar essa história aqui, porque não é o tema da nossa mensagem, mas é exatamente para a gente ver a força da palavra, no Antigo Testamento também, os intérpretes chegam a dar dois tipos de interpretação para essa situação. A primeira delas é que, de acordo com o texto, porque a filha de Jefté pede para o pai, ela não pede para que o pai não cumprisse o voto. Olha que impressionante isso. Ela não pede para o pai, o senhor não pode fazer isso comigo. Não, ela não diz isso. Ela diz: pai, me dê alguns dias, para que eu possa chorar a minha virgindade com as minhas amigas. Ou seja, ela pede um tempo antes que o pai a entregasse, e aí para cumprir o seu voto, para estar com as suas amigas e, de certa forma, vivenciar um tempo de luto pela sua virgindade. Então, uma das interpretações é que provavelmente ela fosse consagrada ao serviço do Senhor, e ela então não pudesse mais se casar, tivesse comprometida com a obra do Senhor. E Jefté, que tinha uma única filha, não teve, obviamente, descendência, não é? E a outra interpretação mais pesada, e que a maioria dos intérpretes aí conservadores não aceitam, é que Jefté tenha sacrificado a sua filha. Então, tem essas duas interpretações aí. Quando a gente chegar no céu, a gente pergunta qual foi a correta aí, porque realmente há uma dificuldade muito grande de saber qual é. Tá, queridos? Mas não vem ao caso para nossa... Mas o que eu quero dizer é que é a força da palavra empenhada, irmãos. E Jesus, quando traz essa situação à baila, traz esse assunto novamente, ele traz porque ele quer sempre ensinar, e é o que ele vai fazer, o que ele vai dizer no verso 34, eu, porém, vos digo o quê? Lá no Antigo Testamento, os votos aconteciam, eles eram correntes, mas qual é a palavra de Jesus? E não é nem o conselho de Jesus, porque Jesus não está dando conselho, ele está mostrando qual é a vontade dele. E agora é a hora de a gente deixar Jesus no banquinho ou não, né? Qual é a vontade de Jesus? Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. De modo algum jureis. Ora, a orientação é bem clara. De modo algum Mas, queridos, o que é impressionante aqui o que é que Jesus está querendo dizer com isso, de modo algum jureis? Para a gente ficar jurando ou não jurar, é isso que ele está dizendo? Não, isso era o que acontecia lá. Então, o que ele quer ensinar com isso? Ele quer ensinar qual deve ser a postura correta de todo aquele que se torna discípulo de Jesus. É isso que Jesus quer ensinar. Qual deve ser a postura correta de todo aquele que se torna cidadão do reino? Aliás, todo o Sermão do Monte é uma carteira de identidade. É uma carteira de identidade. Você quer uma síntese do Sermão do Monte? Pega a sua identidade
E é isso que o Sermão do Monte é. Por quê? Porque ele está traçando, ele está mostrando qual é a identidade daquele que decide seguir a Jesus. Porque o que é que o pecado fez conosco? O pecado tirou toda aquela marca da identidade maravilhosa que nós tínhamos, que nós éramos a cara do Pai. O que é que o pecado fez? Maculou toda a nossa identidade. Depois do pecado nós nos tornamos confusos. É ou não é verdade? Quem sabe o que quer? Quem pode dizer assim, não, eu sempre sei o que eu quero, e todas as decisões que eu tomo porque eu sei quais que são as corretas, são as melhores, nunca me arrependi de nenhuma decisão que eu tomei. Alguém pode fazer isso? Você conhece alguém assim? Nós somos confusos. Nós somos confusos. Nós somos corajosos muitas vezes, tomamos decisões, mas, Senhor, vai na frente, não é? E tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim mesmo. Mas, infelizmente, o pecado maculou a nossa capacidade de ver a verdade e de ver o que é correto. Então, quando eu entrego o meu banquinho das decisões para Jesus, é porque eu estou consciente de que Ele sabe o que é melhor para mim, porque eu já não sei mais por causa do pecado. Mas é preciso deixar que Jesus continue no banco, não é? É preciso deixar que Ele continue lá. Então, há uma nova postura, e o Sermão do Monte vai tratar isso. Como é o caráter desse que anda com Jesus? Como é essa identidade? Jesus está tratando disso, e nesse momento ele está tratando do aspecto da palavra, e ele vai dizer, Jesus não está preocupado se você jura que vai fazer ou que você jura que não vai fazer, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com a nossa palavra, com a nossa palavra, está entendendo, querido? O nosso problema, por causa do pecado, é que às vezes, as pessoas, para acreditar em nós temos que ficar arrumando o quê? Subsídios de voto de confiança, né? Você pode confiar em mim, porque você lembra, o ano passado, quando você me emprestou R$10, eu te devolvi, não foi? Eu te devolvi, uns 5 meses depois, mas eu te devolvi, não é? Então, você pode confiar em mim, pode me emprestar 10 mil agora, porque, né, se eu demorei 5 meses para te devolver R$10, 5 anos para devolver 10 mil, é pouca coisa, né? Então, mas, na verdade, nós ficamos buscando subterfúgios para dizer assim, olha, você pode confiar em mim. Você pode confiar em mim. Você confia em mim? Aliás, a gente quando vai pedir alguma coisa para alguém, não é assim, oi, tudo bem? Você acredita em mim, não acredita, amiga? Não é amigo? Você é meu amigo, né? Você é meu amigo, né? Bate no ombro, né? Você é meu amigo, amigo do peito, né? Então, você acredita em mim? Você confia em mim? Porque, infelizmente, nós já temos uma desconfiança de nós mesmos. Porque nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos, nós e Deus. Nós e Deus. E o que o Senhor Jesus está nos ensinando, seja a tua palavra, sim, sim. Quando você disser não, é não. Alguma dificuldade para a gente entender isso? Entender não, né? Entender não. Não tem dificuldade para entender isso. Quando você tiver que falar sim, fala sim. Ok. E quando for você falar não, então é não. Muito bom. Está fácil entender isso. Mas e fazer? E fazer? Principalmente quando a gente fala sim precipitadamente. Ou fala não precipitadamente. Não é? A postura que deve ter aquele que se torna cidadão do reino é de ter uma palavra única. Por quê? Porque o que passa disso não provém de Deus. Provém de onde? Do maligno. Provém do maligno. Porque gera dúvida, não é? Desconfiança, incerteza.
dizer sim ou não é muito mais sério do que qualquer um de nós podemos pensar. Porque dizer sim ou não envolve o quê? Posicionamento, irmãos. Posicionamento. Quando eu digo sim, quando eu disse sim para minha esposa há 26 anos atrás, lá no altar, quando eu disse sim para ela diante de 4 pastores, mas toda a congregação presente, eu já era pastor, eu disse consciente de quê? De que agora eu saí da posição de solteiro e entrei na posição de homem agora casado. Uma simples palavra de 3 letras. S-I-M. O senhor aceita? Sim. Sim. Eu mudei de posição, de situação. Até os meus documentos mudaram. Foi muito forte. Então não é simplesmente dizer sim ou não, mas dizer sim ou não requer posicionamento. Posicionamento. Ou é, ou não é. Não é verdade? Ou sou, deveria ser assim, não é? Ou sou, ou não sou. Quero. Não, não quero. Tenho. Não, não tenho. Vou. Não vou. Não é? Você sabe, né? Não, não vou. Nossa, irmão, que precisa falar com tanta dureza assim. Não, querido, estou falando a verdade. Eu não vou. Você quer que eu fale para você assim? Tá, vou pensar. E não vou. E aí você coloca meu nome lá na lista, você conta comigo lá, e na hora eu não vou, e você vai dizer, fulano, não é? Falou, farei, ou não farei. Posso, ou não posso. Sei, ou vi, não vi. Bem, pastor, tudo bem, né? Falar é fácil, como a irmã aqui, né? Como é que é o nome da irmã? Desculpe aí. Anne, né? Como a Anne disse, falar é fácil, né? Você não está aqui no mundo aqui, estou tendo que tomar as decisões, né? Então, não é fácil. Cada dia, o desafio dessa postura, irmãos, é porque nós vivemos num mundo onde desde o Protágoras, né? Lá do século quarto século para o 5º século, já disse que o homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. Mal sabia ele que essa frase iria refletir, né? Para a eternidade. Porque dessa frase aí nós temos o relativismo. Não é? O relativismo diz que não existe verdade absoluta. Então, se não existe verdade absoluta, então, eu não preciso também dizer sim. O meu sim não precisa ser sim, né? Sim. O problema é que às vezes nós não vemos o quanto esse tipo de mentalidade de um homem, de um filósofo grego, que sei lá em que momento que ele teve essa elucubração aí mental, esse disparate, e aí essa frase, alguém muito interessado que essa frase fosse para as manchetes, já botou no jornal da época. Vocês imagina quem deve ser o redator, né, da época, né? O mais interessado em pregar que o homem, não é? É o centro de todas as coisas. Porque é a mensagem de hoje, não é? É a mensagem de hoje. Porque isso só evolui. Então, infelizmente, essa frase, essa mentalidade vem e entra e chega até nós como relativismo. E aí, infelizmente, não é? Nós entramos num mundo onde tudo é relativo. Tudo é relativo, pastor. Tudo é relativo. Nosso tempo criou outros caminhos para sim, sim e não, não. Por exemplo, quem já não passou aí por situações em que precisou dar resposta objetiva e acabou comentando assim, ou se contentando, meu irmão, eu preciso que você me
Me diga sim ou não. Irmão, sabe como é que é? Talvez. Olha esse vocabulário. Onde é que a gente encontra esse vocabulário na Bíblia? Talvez. Já encontrou algum talvez na Bíblia? Talvez sim, talvez não. Não tem essa palavra na Bíblia. Esse tipo de postura. Não tem. É sempre vai ou não vai. Não é? Jonas falou talvez? Jonas falou não. Jonas, sai, vai a Nínive. O que ele fez? Vou nada, Senhor. Eu vou é para Tarsis. Ele não falou, talvez eu vá, Senhor. Falou? Ele foi para o outro lado. Se posicionou claramente, não ficou ali. Nínive, Tarsis, Nínive, Tarsis. Não. Tarsis está, Nínive está lá? Nínive está lá? Tarsis está lá, do outro lado do mar, eu vou é para lá. Né? Irmão, você pode? Olha, irmão, pode ser, já ouviu isso? Pode ser, acho que sim, não é? Depende é forte, não é? Depende, né, irmão? Depende. Como depende? Depende do quê? Depende do quê? Você quer casar comigo? Depende, né? Já pensou se ouvir um negócio desse? Chega lá todo, né, pronto, com o anelzinho na mão, lá assim, né, e aí, você quer casar comigo? Aí o que você ouve? Depende. Vai depender. Jesus amado, né? Era tudo que eu não queria ouvir. Né? Depende. Ou então, eu não sei de nada. Essa também é forte, né? Não sei de nada, não vi nada. Ou então, assim, aquelas assim, bem espirituais. Né? Irmão, eu vou pensar a respeito. Você vai lá, vai fazer. Eu vou pensar a respeito. Depois eu dou a resposta, viu, irmão? Viu, pastor? Eu vou pensar a respeito dessa proposta aí, tá certo? Ou então, não, eu sou mais crente ainda. Então, irmão, eu vou orar, pastor. Eu vou orar. O senhor aguarda, por favor, assim que eu tiver uma resposta do alto. Tá certo, pastor? Mas o senhor, por favor, pastor, o senhor espera que eu vou orar. Irmão, o senhor pode, por favor, no sábado que vem, a gente vai receber alguns irmãos, que você pode simplesmente vir aqui, abrir para a gente aqui a igreja, abrir o salão, eles vão, e só abre, entrega a chave, explica para eles como é que eles vão se mover aqui, só isso. Pastor, eu vou orar. O senhor quer a resposta para, esse é para sábado? Eu vou orar, pastor. Depois eu dou a resposta. Quem sabe, né? Quem sabe? Sei lá, né, meu? Sei lá, né? Já vai para a gíria. Irmãos, sabe qual é o problema desse tipo de postura? É que isso vai cansando e vai contaminando. Esse que é o problema. Isso contamina. De repente a gente está vivendo num meio, em casa, na igreja, na família, onde de repente você não tem mais respostas objetivas. Nós já estamos vivendo isso nas escolas, não é? Nós estamos vivendo essa confusão de gênero. Os professores estão se vendo aí às voltas, não é? Com chegar na classe e ensinar. Agora, as pessoas que já assumiram ter um outro gênero, um terceiro gênero, o governo agora já liberou, então já começaram a colocar os seus terceiros nomes, ou os nomes, eu diria assim, apelidos, ou os nomes, já no seu, no CPF, já é oficial, você pode você não, por favor, perdoe, não. Eles podem chegar, quem tem essa característica, esse gênero, terceiro gênero, e em qualquer posto do governo, e já colocar ali o nome, o nome, não sei nem como é que eu falo, desculpe, né? Nome social, obrigado, querido, essa é a palavra correta, desculpe, é porque tem a palavra correta, e é isso mesmo, nome social, pode colocar o nome social, acrescentar nos documentos, não é? Então, nós estamos vivendo um tempo assim, onde os absolutos vão ficando relativizados, pai, mãe, não é? Casamento,
Como é que é isso? Imagina na cabeça de uma criança. Na nossa cabeça está difícil de entrar, imagina na cabeça de uma criança, não é? Todos esses argumentos que eu acabei de mencionar aqui, queridos, são argumentos, na verdade, que só tendem a fazer, sabe o quê? Protelar um posicionamento. Quando eu digo depende, quando eu digo talvez, quando eu digo pode ser, quando eu digo sei lá, né? Ou quando eu digo eu vou pensar, isso tudo é para protelar um sim ou um não, ou um posicionamento. Irmão, se eu não posso, se eu não tenho certeza, na dúvida, não ultrapasse. É não. É melhor dizer não. E depois, se você chegar à conclusão de que você pode, vai lá, vai fazer aquilo, do que dizer sim, e você não cumprir, não, a sua palavra a sua palavra empenhada não for cumprida. Sabe o que nós não entendemos? Sabe, às vezes, porque a dificuldade tamanha de crer no poder de Deus? Sabe por que nós temos tanta gente incrédula nos nossos dias? Porque, infelizmente, as certezas, elas vão sendo minadas, e vão sendo minadas, às vezes, nós estamos minando, contribuindo para que essas certezas sejam minadas. Por que eu vou confiar em Deus, se o irmão, se o pastor, se o missionário, se a irmã falou que ia fazer e não fez? Falou que ia me ajudar e não ajudou? Falou que viria e não veio? Quando a gente faz essas viagens missionárias, uma das primeiras falas, e sempre eu tenho que falar: queridos, vem cá todo mundo, por favor, nós, quando chegarmos lá no campo missionário, não prometam nada para ninguém. Não prometam. Se chegarem pedindo alguma coisa para você, por mais simples que seja, submeta esse pedido, diga para as pessoas: olha, é isso que você está pedindo? Então tudo bem, nós temos uma liderança aqui, nós vamos levar esse pedido para que eles possam decidir, nos ajudar a decidir. Porque vocês não imaginam os apuros que a gente passa. Por quê? Porque o coração, às vezes, fala mais alto que a razão e que a condição. E aí, chega alguém e diz: você mora lá no Rio, você não podia comprar para mim e mandar para mim? Olha, espera aí, não é tão simples a gente comprar lá e mandar isso. Eu posso sim, eu vou comprar, vou mandar um cobertor para você, eu vou mandar uma panela de pressão, e aí, quem tem que levar essa panela de pressão, porque não é simplesmente chegar na cidade mais próxima, é ele chegar lá na casa dele, porque ele está esperando na casa dele, e a gente ouve cada coisa, queridos. Estou falando de panela de pressão porque é a coisa mais simples. Essa vez agora eu estive com um jovem, nome fictício, vou dar um nome fictício aqui, né? o João. Hoje um jovem, mas eu vou lá desde 2011, então hoje ele é um jovem, já está na minha altura, mas eu vou lá desde que ele tinha esse tamanho aqui, miudinho, e logo em 2011, quando eu estive lá pela primeira vez, que eu nunca vou esquecer, na hora de despedir do povo, vem esse garoto, para na frente da nossa van, do lado, a porta aberta, vira para mim e fala assim: ô tio, me leva embora para morar com você? Me leva embora para morar com você? Porque não tem pai, mora com a avó, não tem ninguém que cuida, não tinha nada, completamente abandonado, largado, num lugar, no meio do nada. Como é que eu vou esquecer uma coisa dessa? Agora eu pergunto para você, eu morando aqui, num apartamento, com espaço, 2 filhos apenas, sempre tive vontade de ter o 3º filho, não era hora de pegar esse menino e trazer? Claro que era, mas isso é o coração, e a razão? E a razão? Porque você já pensou se a gente vai fazendo isso com cada criança que nos pede para a gente adotar e trazer? Estou falando de um lugar absurdo, em que as mães chegavam
para alguns membros da nossa equipe e dizer: olha, eu te vendo minha filha por R$2. R$2, pode levar embora. Eu preciso de R$2 agora. Necessidade mesmo. Coisa maluca. Maluquice. Gente, vocês não imaginam como o coração da gente fica. Não, essa menina não pode ficar com essa mãe. Essa mãe não valoriza essa criança. A gente precisa entrar na realidade para ver o que de fato está acontecendo ali. E aí você fala assim: não volto mais nesse lugar, isso aqui arrebenta com a gente. Não, aí é que a gente tem que voltar. Eu não pude, eu não senti de Deus que eu deveria trazer o João para minha casa, aqui no Rio. Mas desde 2011 que a gente vai lá 2, 3 vezes por ano. E eu estou lá, levando recursos, levando gente, pregando, cantando, buscando fazer a minha parte, para que ele possa fazer diferença lá no lugar dele. Porque aquele lugar precisa dele. Aquele lugar precisa dele. Ele precisa aprender a sonhar e abrir os horizontes, se expandir. O que eu posso fazer por ele e para os outros. Queridos, o problema, às vezes, da nossa caminhada com Jesus, e a gente fala assim: Senhor, a gente vê, olha para o mundo, olha para o nosso Rio, tão difícil, não é verdade, queridos? Eu sou mineiro, mas eu amo essa cidade, eu estou aqui desde 2009. Eu vi quando nós experimentamos um tempo de um pouco mais de tranquilidade, não é? Mas parece que tudo deu uma reviravolta. Jesus amado. Mas o que a gente faz agora? Não, agora a gente tem que buscar mais o Senhor ainda. Mas o que está acontecendo com a igreja do Senhor? Cadê os posicionamentos da igreja? E aí a gente tem dificuldade de crer que Deus é poderoso para fazer transformações. Não, pastor, eu creio, eu creio. Sim, meu querido, eu sei que você crê, mas o que é que nós estamos fazendo de prático? Está entendendo isso? Qual é o nosso posicionamento? Uma coisa é eu orar aqui, outra coisa é eu botar minha cara lá fora e dizer: meu querido, o que é que eu posso fazer por você? Por favor, querido, cadê o Lucas? Lucas, não estou falando de você, não. Estou falando de mim. Eu tenho 55 anos. Eu estava falando para o Marcos e para a Vivilene. A nossa educação está tão sucateada, tão arrebentada. Eu sempre gostei da educação. E aí eu falei, sempre fiquei brigando pela educação. Assim, sabe uma coisa? Esse negócio de ficar brigando, resmungando contra a nossa educação do lado de fora, é muito confortável. Então vamos para o lado de dentro. Entrei na faculdade, estou fazendo letras, quero enveredar pela educação também. A Moisés viveu 120 anos, Josué viveu 110, se o Senhor me der aí, eu estou com 55, se o Senhor me der aí até os 90, dando aula, de garganta boa, está bom demais da conta, não está? Dá para aposentar, não é? Então, mas por quê, queridos? Porque nós temos que nos posicionar, irmãos. Irmã, você vai? Olha, irmão, pode ser o quê, minha querida? Pode ser o quê? É agora. Não, é que eu tenho que pensar no quê? É uma necessidade, é uma urgência, você tem condições de fazer? O que você pode fazer? Não, querido, eu não posso fazer isso dessa forma, eu não tenho essa condição. Tá, mas você pode fazer de que forma então? Você pode fazer alguma coisa? Não, alguma coisa eu posso fazer. Então, você pode fazer essa alguma coisa? Essa alguma coisa eu posso. Pode contar comigo para essa alguma coisa. Mas a gente faz o quê, querido? A gente se posiciona. E sabe qual é a beleza disso? É que o reino de Deus, ele é como um grão de mostarda, não é, pastor? Primeiro é só um grãozinho mínimo de mostarda, mas quando ele é plantado, o que acontece com ele à medida que o tempo vai passando? Ele vai se tornando um arbusto, uma árvorezinha. Mas aquele pequeno grão, e vai produzindo mais. Está entendendo? Mas se a gente não der o primeiro passo, por mínimo que seja, nós não nos posicionamos. A gente fica no talvez. Pode ser. Vai depender. Bom, vou pensar, vou orar a respeito.
Vou orar a respeito. Quando eu tiver uma resposta, eu falo. Mas o reino de Deus é agora, querido. O reino de Deus é agora. É sim, sim. Não, não. É agora. Pessoas, outro modo de dizer, de não dizer nem sim nem não, diretamente, é a gente se omitir, não é? Não quero saber. Fulano, você viu que... Não me conta, não me fale. Fulano, você viu... Olha, eu estive numa viagem missionária lá no Vale de Jequitinhonha, num lugar chamado Pingueira, tem cerca de 1000 casas naquele lugar. Gente, criança lá brota, sai assim, de tanta criança. E se você pega um violão e chega na praça e começa a tocar o violão na praça, as crianças vêm. Eu nunca vi um ar livre tão maravilhoso. Você não precisa dar nada para ninguém. Eles vêm, o povo vem. Um culto na praça, para cantar, para brincar. Quando você começa a brincar de roda, essas brincadeiras simples que a gente já quase não brinca mais, é maravilhoso. Você tem que mandar eles embora depois. E aí eles te abraçam, eles te acolhem de uma maneira que você fala assim: Deus, eu tenho que ir embora depois, eu tenho que ir embora. Agora com esse bendito WhatsApp, Messenger, né? Está aqui meu celular cheio de saudade, estou triste, como é que foi? E quando é que vocês voltam? Meu Jesus amado, não é? Eu prefiro nem ler, porque senão já não sai do coração da gente lá, e daí fica pior ainda, não é? Ah, meus irmãos, como é importante na presença do Senhor nós temos um posicionamento. Não, nós não nos omitimos, não é? Pessoas que procuram andar com Jesus, não é? Não são pessoas que deixam o tempo correr para ver como é que fica. Não, vamos deixar o tempo aí passar, porque aí quando o tempo vai passando, a gente vai vendo como é que as coisas vão se assentando, né? E aí muita gente vai morrendo até isso acontecer. Isso é pecado também. Infelizmente, isso é pecado também. Não é? A palavra do Senhor é: seja o teu sim, sim, não, não. O que passar disso, não vem de Deus, mas vem do maligno. Queridos, como é que eu e você temos recebido o ensino de Jesus? Nós sabemos que não sabemos tomar decisões, não é verdade? Senão a gente montaria uma empresa de consultoria, já pensou? Eu sei todas as respostas, pode vir, ficaria, né? Mais rico do que o Zuckerberg lá, como é que é? Zucker, né? Mark. Mais rico do que o homem do Facebook. Não é? Mas nós também precisamos entrar nessa fila, não é verdade? Nós também precisamos entrar nessa fila. Mas sabe qual é a beleza disso? Isso é uma tristeza saber que nós não sabemos fazer as escolhas certas, mas nós temos alguém que sabe. Nós temos alguém que sabe. E a beleza é que Ele nos ama tanto, que Ele não vai embora quando a gente tira Ele do banco na primeira, na segunda, na terceira. Porque Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Assim como a irmã que representou muito bem, foi ela que foi embora, foi ela que pegou o banquinho de volta e disse: me devolve o banco, porque eu não consigo deixar o senhor decidir por mim, e eu vou continuar decidindo. Tudo bem, querida, pode levar o banco, é seu. Irmão, como é que está a nossa vida? Como é que está a nossa palavra, querido? Quando a gente diz sim, o nosso sim é sim mesmo? Quando a gente diz não, o nosso não é não mesmo? A igreja do Senhor está tão desacreditada aí fora quando você vai evangelizar, por quê? Porque é tanto talvez dentro da igreja, é tanto pode ser, é tanto depende, mas Jesus diz: é sim ou não, sim, sim, ou não, não.
O que passar disso não vem do Senhor, porque gera desconforto, gera dúvida, desconfiança, incerteza, e o nosso Deus é um Deus de certezas. A fé é isso, não é? Fé é certeza, não é verdade? Fé é certeza. Então, queridos, como é que anda? Como é que anda a nossa caminhada com Jesus? Como é que anda a nossa palavra? A gente tem dito sim, e o nosso sim tem sido sim. A gente tem dito não, e o nosso não tem sido não. Começa dentro de casa. Dentro de casa com nossa mãe, pai, irmãos. Filho, você vai fazer isso? Você faz para mim? Sim, pai, eu faço. A gente faz. Sim, mãe, a gente faz. Não, mas é minha mãe, pastor. Minha mãe é. Coração de mãe sofre. Coração de mãe chora. Tem muita mãe morrendo, se infartando, tendo derrames cerebrais, por causa de filhos que só pensam neles. E as mães, quando botam a cabeça no travesseiro, não, pastor, minha mãe dorme. Você pensa que ela dorme. Você pensa que ela dorme. Nós pensamos que ela dorme. E aí até a gente ser pai ou mãe, para a gente descobrir isso, né? Quando você tem filhos, e filhos jovens, que saem já por conta própria, que já dirigem, aí você diz, ai Jesus, guarda, né? Chegou, filho, agora tem o WhatsApp, né? Chegou, filho. Só que eles são maravilhosos, eles atendem logo quando a gente liga ou manda o zap, né? Eles já atendem na primeira, né? Logo em seguida, aqui nessa igreja é assim, né, pastor? Os filhos aqui, quando a mamãe ou o papai mandam um zap, filhinha, você chegou? Ele na primeira já diz, sim mamãe, pode ficar tranquila, cheguei. Na minha igreja, pastor, demoram. A festa está acabando, ou o compromisso está acabando. Mamãe, lembrei agora, desculpa. Isso é lá na minha igreja. Né? Sofre. Queridos, começa dentro da nossa casa. Passa aqui pela igreja. Mas lá fora, se manifesta lá fora. E aí é o problema. Porque nós, como discípulos de Jesus, nós temos que deixar brilhar a luz de Cristo. Não é? Eu tive que sentar com 2 adolescentes lá, vou fechar, tá? Tive que sentar com 2 adolescentes, porque o desejo delas é conhecer o Rio de Janeiro. Sonho. Aliás, todo mineiro sonha em conhecer o Rio de Janeiro. Né? O mineiro lá do Vale de Jequitinhonha, do pequenininho, também sonha. E o sonho é conhecer o Rio de Janeiro. Ah, pastor, senta aqui. Tá, vamos sentar, vamos conversar. Uma de 15 e uma de 12 anos. Olha só, Jesus amado. Pois não, queridos, vamos sentar, vamos conversar. Pois é, pastor, a gente queria conhecer o Rio. E aí, um irmão, olha o problema. Um irmão prometeu para a gente que se nós conseguirmos ir para o Rio, ele traz a gente de volta aqui. As promessas, as dificuldades que a gente, como líder do grupo, tem que administrar. E então, pastor, a gente quer saber o seguinte, se vocês vão vir em dezembro, porque daí a gente pode ir com vocês, e daí quando a gente estiver lá, a gente só precisa de um lugar para ficar, e aí depois o irmão vai trazer a gente aqui. Ai, Jesus amado. Eu disse, queridas, vamos conversar. Quantos anos você tem? 15. E você? Tenho 12. Primeiro, vocês vão precisar de uma autorização dos pais de vocês. E isso, lá no lugar onde a gente está, é difícil esse negócio de autorização de pai, porque primeiro você tem que achar o pai. Tem que achar o pai. Tá? A mãe você sabe onde é que está, mas o pai tem que achar. E aí, outra coisa, vocês vão para o Rio como? Com que dinheiro vocês vão se locomover daqui para lá? Não, a gente vai com vocês. Falou, olha, mas em dezembro é um mês que a gente não vem para cá. Porque é um mês muito difícil para nós lá, é mês de formaturas. Formatura, eu estudo, termino a minha faculdade, está terminando meu período, eu estou
terminando o período lá no seminário, eu dou aula e corrigi prova, aquela coisa toda. Minha filha está casando em dezembro, no dia 2 de dezembro. Minha filha, não posso nem... Dezembro para mim já passou. Então eu não posso. E aí é a hora de sentar e dizer assim, queridas, vamos deixar isso para um outro momento. Vamos orar por isso, mas vamos deixar isso para um outro momento. Né? Mas sonhos estão... Aí a gente tem que ter sabedoria para não sufocar sonhos. Porque a gente não entende, para nós pode ser algo muito simples, mas para eles isso é um sonho. Para elas é um sonho. Elas alimentam isso. Mas aí a gente tem que lidar, trabalhar, tomar cuidado com a palavra, para quê? Para que elas que estão aprendendo sobre Jesus, dando os primeiros passos na fé, possam continuar firmadas em Jesus, sabendo que a gente, como pastor, como líderes, como membros ali da equipe, que a gente também ama Jesus e que o que nós falamos, nós fazemos o possível para cumprir. Porque o que às vezes a gente não entende é que não é o nosso nome que está em jogo, é o nome do nosso mestre. É o nome do nosso mestre. Toda vez que a gente diz talvez, depende, pode ser, vou orar, é o nome do nosso mestre que está assim, meu irmão, posiciona. Então diga não de uma vez, é melhor dizer não, do que ficar protelando, ou se omitindo. Diga não, porque a gente sabe que não pode contar com você, vamos procurar outro que a gente possa contar, até o momento que a gente possa contar com você. Mas eu quero parar por aqui para dizer isso, queridos. Irmãos, é tempo da gente deixar esse banco com o Senhor Jesus. É tempo da gente parar de brincar, de dizer que Jesus é quem decide por nós. É tempo da gente pegar o banco e dizer, Senhor, senta aqui, senta no trono do meu coração, porque eu não sei nada. E proposta aparece a todo momento, a toda hora e para todo mundo. Para todo mundo. Ah, você fala assim porque você não sabe o que eu passo. Todos nós passamos. Todos temos as nossas aflições. Todos somos carne. Todos temos que nos posicionar todo o tempo. Então, o que de fato nós queremos? O que de fato nós queremos? Jesus quer uma igreja cujo caráter seja semelhante ao dele. E a identidade, uma das características aí, uma das facetas dessa identidade é uma igreja que não precise ficar jurando, uma igreja que não precise ficar dizendo, pode confiar, nós vamos fazer, quando nós falamos, nós fazemos. Não, uma igreja que apenas diga sim, sim, não, não, e que nós possamos ser conhecidos como aqueles discípulos de Jesus, que quando olharem para nós ou se referirem a nós, digam assim, fulano, que você está falando? O que fulano falou? Quando você foi falar com ele, o que ele disse? Qual foi a palavra que ele te deu? Não, ele disse que sim. Então por que você está desconfiando? Então por que você está desconfiando? Se ele deu a palavra dele, ele disse sim, ele vai fazer. Fique tranquilo, ele vai fazer. Mas o que ele disse mesmo? Não, ele disse não. Ele disse não, então por que você está querendo cobrar uma coisa que ele já se posicionou dizendo que não vai fazer, que não faria desde o primeiro momento? Então, fulano é assim. Irmãos, muito mais, às vezes nós ficamos no meio termo porque nós não queremos magoar as pessoas na hora, olhando no olho, né? Não, querido, é melhor dizer a verdade agora do que magoar depois, quando a pessoa vai dizer assim, puxa, eu confiei, puxa, eu esperei, eu contei com isso, eu contei com ele, com ela, mas eu descobri que eu não posso contar. Isso é muito dolorido e não reflete a Jesus Cristo. E meu irmão, minha irmã, Jesus te chamou e te selou para refletir a identidade dele. E deixa eu dizer para você, é tão bom quando a gente reflete a identidade de Jesus, porque você vai descobrindo a família da fé por onde você vai. Gente, a gente sai viajando esse Brasil afora, você vai encontrando irmãos, você diz, meu Deus, tem irmão aqui,
tem irmão aqui, e é tão gostoso, porque de repente você sente uma alegria, uma intimidade, que você fala assim, ué, é a primeira vez que eu vejo, mas é tão maravilhoso quando você sente o mesmo espírito. Irmão, essa família é muito grande, tem muito mais de 7.000, não é só você não, não é só você não precisa se esconder na caverna e dizer, não, vou ficar aqui porque só eu que estou me posicionando, só eu que faço, só eu que falo naquela igreja, só eu que faço as coisas. Não, tem muito mais de 7.000. Continue, amém? Tem um cântico? Vamos cantar então, queridos, depois eu gostaria de orar com vocês. Quem tenho eu nos céus além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. O sacrifício sou eu, o sacrifício sou eu. Olhe para mim, mas se você nessa noite entendeu e sente no teu coração que você precisa entregar o seu banco de decisões de fato para Jesus, porque você tem dito que está entregando e tem entregado, mas você sabe, você sente no seu coração que você tem, na verdade você está carregando esse banco, e é um banco pesado. É um banco pesado porque esse banco não é seu, esse banco é do Senhor Jesus. Só Ele pode sentar nesse banco. E se nessa noite você quer dizer, Senhor, eu tenho entregue a Ti o banco das minhas decisões, mas eu tenho me visto tomando, Senhor, esse banco de volta. Mas nessa noite eu quero, num voto de fé, num posicionamento de fé, dizer, Senhor, eu quero trazer o banco de volta aos teus pés e dizer, Senhor, senta aqui, Jesus, e me ajude a não tomá-lo do Senhor novamente. Me ajude a todas as vezes que eu tiver que tomar uma decisão, eu primeiro olhar para os teus olhos e ouvir o que o Senhor quer que eu faça, e aí então dar a resposta. Senhor, eu quero deixar o meu banco aos teus pés. Então, querido, na liberdade do Espírito, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui dizendo, você vai estar dizendo, Senhor, eu estou trazendo o meu banco de volta. Recebe. Senta aqui, Senhor. Senta aqui. Toma decisões por mim. Eu não quero ficar com esse banco novamente, não. Eu não sei o que fazer, eu não sei decidir. Se porventura esse é um desejo do teu coração, se você quer, vem à frente e diga para o Senhor, Senhor, toma o banco nas tuas mãos.
Vamos orar. Alguém mais quer se juntar a nós e dizer para o Senhor: Senhor, senta aí, Pai. Senta aí que esse banco é teu. Eu não quero pegar ele de volta, não. Me ajude a não fazer isso, Senhor. Eu preciso de Ti. Senhor, Tu nos sondas e nos conheces. Tu sabes tudo a nosso respeito. Nós somos barro. Mas o Senhor se agradou em colocar em nós esse Espírito tão maravilhoso, tão poderoso. Pai, nessa noite, mais uma vez, nós queremos trazer a Ti, Senhor, o banco das nossas decisões. Ah, Jesus, perdoa-nos. Primeiro, não tem como, a gente tem que pedir perdão. Perdoa-nos, ó Deus, todas as vezes que nós trouxemos esse banco para o Senhor e pedimos para o Senhor se assentar, e quando surgiram as decisões, a gente nem olhou para o Senhor. A gente já tomou decisão por nós mesmos e não foi o que o Senhor queria. Pai, nessa noite, nos perdoa, Jesus, e recebe de novo o nosso coração, a nossa vida. Pai, nós não queremos decidir por nós mesmos. Nós estamos dizendo aqui que nós reconhecemos que nós não sabemos decidir, mas nós também reconhecemos que o Senhor é poderoso para decidir por nós. E o que nós estamos dizendo aqui: Pai, decida por nós, porque a Tua vontade ela é boa, a Tua vontade ela é perfeita, a Tua vontade ela é agradável. Ah, Senhor, aleluia. Paizinho, toma-nos nessa noite, Senhor. Toma-nos nessa noite. Decide por nós. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós nos submetemos a Ti mais uma vez. Para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez? A quem tenho eu nos céus além de Ti? Não há na terra quem eu queira mais que a Ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por Ti e construirei no monte um altar. Sacrifício sou eu. Abro
Estou apaixonado. Estou apaixonado. O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? Estou apaixonado. Estou apaixonado, desesperado de amor. Estou apaixonado.